E se eu dissesse que eu posso te mostrar um fone que é bonito, barato e tem as tecnologias mais atualizadas de som do momento? Se você não acreditar, eu convido você a assistir o vídeo até o final, porque hoje eu vou te mostrar porque que o Onodio A70 é bom. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e acho que essa é uma das poucas vezes que eu já estou entregando o produto, se ele é bom ou não. Ele realmente é bom, é ótimo e durante esse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Algo que sempre é muito bom é você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse, que tem o objetivo de te ajudar. Compre pelos links, principalmente nesse mês da Black Friday, que você vai receber vários descontos e ainda me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Eu ganho uma pequena comissão, você não paga mais nada por isso e me ajuda demais. Vamos lá! Aqui no canal tem uma lista completa de fones, porque eu gosto muito, é um gadget que é acessível e que eu gosto demais de utilizar vários diferentes, experimentar. A maioria eu vendo porque o que eu gosto mesmo é só de testar eles, não é todos que eu fico. E pensando nisso, eu tava procurando um sucessor à altura do meu Buledo T7 Plus, um fone que eu fiz vídeo aqui no canal há um certo tempo, aparece o izinho aí para você assistir se você quiser, e que ele é muito bom, por um preço muito bom também, e é isso que eu tava procurando de novo, mas um fone diferente para poder trazer aqui para vocês, e acabei por acaso encontrando esses fones aqui na promoção e olha, eu não poderia estar mais feliz com a minha escolha. Começando pela construção, este fone aqui é feito inteiramente em plástico com revestimento em metal apenas na haste. Isso para alguns pode ser ruim, ao mesmo tempo é bom. Ruim, porque se ele fosse feito inteiro em metal, é muito mais seguro do que o plástico. E bom, porque ele sendo feito partes em plástico, acaba barateando o custo de produção, consequentemente o valor final para o comprador. Então, tem os seus benefícios, os seus malefícios. Particularmente, peço apenas que ele dure. Contanto que ele dure, para mim tá ótimo. Questão estética, para mim não faz diferença nenhuma, só a duração mesmo. Se vocês observarem, a parte do meio da haste ela é bem maleável, mas aparentemente não é em plástico. Continua sendo o revestimento, então é um revestimento completo, de ponta a ponta. E eu digo isso porque se fosse plástico, é muito fino, já teria quebrado e teria várias reclamações no anúncio de compra. Como não tem, eu estou deduzindo que sim, a haste seja completa e que ele é um fone que vai ser extremamente duradouro. Na parte de baixo, nós temos aquele mecanismo que eu faço tanta questão que tenha, porque ajuda demais no conforto, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, que é o mecanismo de girar as espumas um pouco para que ela se adeque mais ao seu rosto, às suas orelhas. As pessoas não têm orelhas iguais, todo mundo tem um corpo diferente, é necessário se respeitar isso, e para isso esse mecanismo aqui funciona bem demais, porque ele vai se adaptar ao estilo das suas orelhas, se elas forem mais para fora, mais puxadas para dentro, independente de como for, você vai conseguir se agradar graças a esse mecanismo aqui. E ele tem também este mecanismo para cima e para baixo, que também ajuda que se encaixe melhor no seu rosto. Um outro mecanismo é o de guardar ele para caso você queira deixar ele menor para viajar, levar para algum local. Particularmente eu nunca cheguei a utilizar esse daqui, o máximo que eu já cheguei a fazer é mostrar em vídeo, mas eu não uso, mas tá aí, é uma opção, se você quiser utilizar, tá aí à sua disposição. Algo interessante sobre a construção dele é que ele tem essa angulação nas conchas. Vocês vão observar que não são conchas retas em geral dessa forma aqui. Elas já vêm com uma angulação na própria carcaça. Não é o mecanismo que faz essa angulação. Ela deveria ser assim, mais ou menos, mas ela já vem angulada. Ao mesmo tempo que isso é interessante para o conforto, acaba deixando o fone bem grandão, ele fica bem perceptível. Então se você está pretendendo comprar para utilizar fazendo exercícios, pode ser que isso acabe te incomodando. Tem alguns outros fones que eles optam por deixar esse mecanismo apenas nas conchas, o que torna a carcaça menor e menos chamativa. Isso não causa nenhum demérito para a qualidade do fone em si, mas é bom mencionar justamente pelo motivo de chamar a atenção, que pode desagradar alguns. Na parte de fora nós temos os vincos, que em geral eu classifico como algo potencialmente ruim por acabar acumulando bastante poeira,
possibilidade de arranhões mais fácil, mas eu vou parar de fazer isso, justamente porque no fone Cadenza, se eu não me engano esse é o nome dele, o vídeo tá bem aqui, ele é um fone liso que arranhou da mesma forma, então acredito que é mais cuidado mesmo do que necessariamente culpa dos vincos, e os vincos, querendo ou não, deixa muito mais bonito, então eles estão presentes nesse fone aqui. No lado direito do fone temos os botões de liga e desliga, mais e menos volume, que também são responsáveis pelas funções de passar e retroceder uma faixa de música. Uma entrada P2 para o fio, que ela é diferenciada e eu vou estar mencionando depois o porquê, e 2 furos, um deles responsável por abrigar o LED, que indica se o fone está ligado, se ele está disponível para parear ou pronto para conexão e coisas do tipo, sendo azul e vermelho, o clássico melhor de todos. E depois um furo para o microfone, para você poder utilizar o microfone enquanto estiver usando o modo Bluetooth. Do lado esquerdo temos a entrada de micro USB e que eu sempre faço a ressalva. Uma empresa que quer colocar um produto no mercado para deixar ele mais pronto para o futuro, é melhor colocar um USB-C. É a tecnologia do momento, o USB-C é o futuro, não tem volta, e eu prefiro muito mais pagar um pouco a mais no fone para ter entrada USB-C do que o micro USB. O USB-C ele é mais duradouro, não tem o problema da solda. Você que nunca trabalhou com dispositivos eletrônicos, resumindo muito, a solda do USB-C ela é muito mais resistente, é muito mais difícil ter problemas da entrada de soldar e ter que arrumar no USB-C do que com o micro USB. Então, micro USB é uma maravilha para todo mundo, em especial para o cliente. Então, de novo, não é nada que vá atrapalhar o seu uso, mas é sempre bom citar, até porque eu sou um grande adepto do USB-C, eu acho uma maravilha. Outro problema que as pessoas encontram é que às vezes a pessoa encaixa do lado errado e acaba quebrando a entrada. Então, o USB é uma beleza, poderia ter, mas entendo, eles tentaram baratear o máximo possível, não vou colocar como um demérito, apenas uma observação mesmo. Ao lado temos uma entrada P10, muito interessante essa entrada estar aqui, vocês podem observar que ela é revestida em ouro, consequentemente ela vai ter uma ótima passagem de energia, que por sua vez entrega uma ótima qualidade sonora, e ela tem mais funções além disso. Eu já vou mencionar já, porque agora eu vou falar um pouco sobre o conforto dele, e nesse quesito é um dos fones mais equilibrados que eu já tive. Existem alguns fones que eu chamo de travesseiro macio. Em geral são fones que são muito macios e acabam perdendo um pouco do isolamento passivo desses fones por as conchas não ter algum tipo de material que iria deixar o fone um pouco mais duro, mas também iria isolar um pouco mais. E também tem os outros fones que eu considero mais um travesseiro duro, que consequentemente são mais rígidos, mas conseguem isolar bem melhor do que os macios. E existem os fones equilibrados, que são equilibrados, é bem autoexplicativo. Eles são macios, mas ao mesmo tempo são feitos de um material que consegue isolar muito bem. Ele não tem o cancelamento de ruído ativo, mas compensa demais com o cancelamento passivo dele. Num volume aproximadamente de 50% a 60%, eu praticamente não escuto mais as pessoas ao meu redor, o que é uma maravilha para um fone que não tem um cancelamento ativo e que na classificatória de valores eu não paguei tanto quanto um que tem cancelamento. Então, acredito que seja um ótimo fator para você levar em consideração na hora de comprar. Na parte da haste dá para se observar algumas costuras, o nome do Onodio na parte de cima, que eu achei bem bonito por estar discreto. Ele foi gravado aqui, não foi pintado, então fica bem discreto. E tanto as espumas quanto a parte da haste utilizam um material que vamos chamar aqui de couro sintético, e além dele ser bonito e confortável, ele não absorve praticamente nada de suor. Então se você pretende comprar para se exercitar ou vai utilizar assim como eu uma limpeza de casa, você suou, você tira o fone, limpa, seca ele, coloca de volta, tá uma beleza. Ele não vai acumular odor ruim,
tão facilmente. Tá mais ou menos envolvida com conforto é o fato dele ter bem grande o L e o R, left e right, direita e esquerda, para indicar os lados corretos para você utilizar e não utilizar do lado errado, que além de ser ruim, vai fazer o fone ficar escapando o tempo todo. Então achei uma boa sacada colocar isso ao mesmo tempo de forma discreta, com uma tinta mais apagada na parte de dentro das conchas, ao mesmo tempo bem visível também. Muito bom. Para escutar música nesse dispositivo, você pode utilizar o seu Bluetooth 5.0 ou optar pelo cabo. Ele não tem entrada de micro SD. É interessante que vocês levem em consideração que esses fones, em geral, são feitos em países mais ricos, onde a violência é muito menor. Então, é muito difícil as pessoas ficarem optando por um cartão de memória que tem uma dificuldade de você colocar as músicas, depois você não consegue escutar exatamente a música que você queria. É muito mais prático utilizar no smartphone mesmo. Então a pessoa sai para fazer um exercício com o smartphone sem muito medo de sofrer um furto, um assalto. O que infelizmente não é a realidade do nosso país, que ainda é um país emergente e que tem infelizmente muitos assaltos, e por isso que a gente opta pelo cartão de memória. Não é por facilidade, porque se fosse por facilidade é muito mais fácil o smartphone, você seleciona o que você quer ouvir, nem precisa baixar, você escuta ali direto no YouTube, no Spotify online, onde quer que você prefira. Então leve em consideração isso antes de comprar, não por ser essa entrada, mas a qualidade que ele entrega no Bluetooth 5.0 é sensacional. Eu vou comentar um pouco mais já já, porque agora eu quero mencionar mais sobre a função do P10 que eu citei antes. Este fone aqui parece que ele foi pensado por alguém que realmente usa fones e que gosta de usar fones assim como eu. Existe uma diferença entre uma empresa fazer fones e alguém que gosta de verdade. Uma pessoa que sabe os mínimos detalhes que um fone precisa porque ela usa, então ela sabe os pequenos defeitos, os pequenos acertos, e parece que eles fizeram o máximo possível para acertar a maior pontuação nesse fone aqui. Muita gente gosta de usar esses fones aqui no computador, e para isso você pode utilizar tanto o cabo P10 nele, como pode utilizar o seu cabo P2. O cabo P2 ele vem acompanhado de um microfone, então sim, você vai poder utilizar o microfone no seu computador, mesmo que o fone esteja desligado apenas no modo cabo. Isso atende uma grande demanda de pessoas, mas faço uma ressalva aqui. Se você vai usar um computador que possui duas entradas separadas, você vai precisar de um adaptador. É o adaptador que converte P3 para P2. Ele vai transformar o P3, que é a combinação do áudio do microfone, em duas saídas. A saída apenas do áudio e a saída apenas do microfone. No seu computador de mesa, um desktop, provavelmente vai estar identificado pelas cores rosa e verde. Rosa para o microfone, verde para o áudio. Alguns computadores mais recentes e até mesmo alguns notebooks já têm entrada P3, que é a combinação do microfone e fone, como eu já mencionei antes. Então, nesse caso, você pode ignorar essa parte do adaptador. Mas caso tenha duas entradas, confira direitinho, você precisa de um adaptador. Não é tão caro, você pode usar em outros fones, então vou deixar um link aqui embaixo para você comprar caso você precise. E se você optar por comprar na Amazon, não esquece de assinar o Prime, que vale a pena demais para você economizar em fretes. Em vez de você pagar vários fretes, ou você vai comprar um produto, o frete está R$30, você paga o Prime, aquele produto fica teoricamente com frete grátis, e aí você pagou apenas R$9,90 em vez de pagar os 30 cheio. Dá uma conferida aí na descrição. Mas tem mais. Se tem uma coisa que um usuário de fone Bluetooth acaba sofrendo também, é o cabo. A bateria acabou, você quer continuar utilizando, então você vai lá e conecta o cabo. Mas a maioria desses cabos, quando você se movimenta um pouco, você pode acabar puxando ele desconecta do fone, interrompe a música, filme, jogo, o que quer que seja. É uma situação chata. E até isso foi pensado. A entrada para o fone tem uma trava. Você conecta no fone, gira um pouco, está travado. Não sai a menos que você destrave. Uma solução muito simples, porém extremamente funcional. O que eu já disse várias e várias vezes aqui no canal.
não é necessário ser um gênio nem ser estudado para fazer algo que realmente ajuda as pessoas. Esse daqui com certeza é um dos cabos que eu mais fiquei feliz em ver, é com certeza o mais funcional de todos. Entretanto, é óbvio que eu preciso mencionar que se você quebrar um desse, você precisa comprar exatamente outro igual e pode ser que ele não seja tão barato assim, então tenha bastante cuidado. E isso daqui com certeza não é nenhum demérito do fone. O seu outro cabo, como eu mencionei, é um cabo P10 para P2. A parte do P2 tem uma trava e a parte do P10 não dá porque, bom, seria uma trava gigantesca e eu imagino que ia consumir muito espaço da construção, então eu entendo que eles não colocaram uma trava aqui, mas é muito difícil um cabo P10 desse aqui soltar com tanta facilidade, ele meio que já tem uma trava própria. Porém, esse cabo vai além. Você pode utilizar ele como P10 no fone, mas você pode utilizar ele com a entrada P2 e a parte do P10 você pode encaixar num instrumento, numa mesa de controle de áudio, numa mesa de DJ, você escolhe. Genial, pensando no usuário doméstico, assim como você e eu, e pensando no usuário que, seja por hobby ou por trabalho, vai utilizar um equipamento de som que tem uma entrada diferenciada. De novo, não é necessário você ser um gênio ou ser alguém incrivelmente incrível para poder fazer uma solução que vai ajudar as pessoas. É até legal que eles pensaram até no detalhe do cabo não ficar atrapalhando caso você vá usar uma mesa de som. Não sei se vocês já usaram alguma vez na vida, eu já usei algumas vezes, e atrapalha demais cabos passando na frente na hora de você mexer nos controladores. Eles pensaram até nisso, o cabo ele vem enrolado, isso daqui ajuda demais não ficar passando na frente dos controles e não atrapalhar. Mas ainda tem mais, não é o suficiente só isso aqui não. Tem uma coisa, uma função que eu sempre quis ver em fones Bluetooth, eu queria ver sem fio, mas eu não vou reclamar, tá ótimo eu já ter visto nesse fone aqui, que é o poder compartilhar o que eu estou ouvindo com outra pessoa, mesmo que eu não tenha uma versão de Bluetooth tão grande. Exemplo, um Bluetooth 5.0, a depender do dispositivo, já consegue fazer o compartilhamento simultâneo. Meu dispositivo permite que eu conecte 2 fones ao mesmo tempo, e aí uma pessoa consegue escutar comigo. Mas eu gostaria de ver isso em dispositivos mais antigos também. E aqui está a solução. Eu posso conectar o meu dispositivo, seja via cabo ou seja via Bluetooth, em algum outro. Então, por exemplo, eu conecto o meu One Audio A70 no meu celular e eu quero que outra pessoa escute o que eu estou ouvindo. Eu conecto o P10 no meu One Audio e conecto o P2 no fone da outra pessoa. E eu digo fone porque, apesar de na propaganda ser um tanto quanto óbvio que eles digam, olha, você pode conectar em mais One Audios para continuar escutando. Funciona em qualquer dispositivo. Eu tenho um Elsys aqui, que inclusive o vídeo dele está aqui, eu recomendo que você assista tanto o vídeo dele quanto o vídeo do quadro Ainda Vale a Pena, que é um quadro que, como o próprio nome diz, eu mostro se depois de um tempo ainda vale a pena comprar um produto. Assista antes de comprar esse fone aqui, mas eu testei nele e funcionou muito bem em um fone de outra marca. Uma ideia muito simples, mas de novo, muito funcional, que ajuda demais. E sim, eu testei essa função conectando via Bluetooth no meu celular, funcionou, conectando via cabo no meu celular, funcionou, fiz o mesmo teste no PC e funcionou também. O controle continua sendo feito apenas pelo One Audio. O outro fone ele vai ser apenas um dependente, então quando você aumentar o volume no One Audio, automaticamente ele vai aumentar para outra pessoa que estiver ouvindo também. Uma coisa importante, se você quiser compartilhar com mais de uma pessoa, obviamente precisa ser todos o One Audio e especificamente o A70. Eu não observei se tem outros que fazem essa mesma função, imagino que somente o A71, que é a versão desse fone aqui, sem Bluetooth, ela funciona apenas com cabo. E eu também não encontrei informação se há algum limite de quantos fones podem ser conectados, afinal, é energia que está passando e é necessário ter ela para continuar passando para mais dispositivos. Então, se eu encontrar alguma informação, eu vou estar colocando aqui, mas até o momento, acredito eu que possa ser quantos fones você quiser, desde que sejam compatíveis com essa tecnologia de compartilhamento com fio. A sua qualidade sonora é impressionante, ela é muito boa, mas para alguns
pode ser que incomode um pouquinho. Eu vou explicar o porquê já já. Os graves, os médios, os agudos, tá tudo muito bem equilibrado, nenhum se sobrepondo aos outros, tá muito bom, dá para você diferenciar muito bem o profundo e as batidas, diferenciando, por exemplo, um instrumento baixo de uma batida literal mesmo, como dá para você diferenciar muito bem as vozes, elas estão bem destacadas, então nada se sobrepõe aqui, tá tudo muito bem destacado na mesma linha. O que eu disse que pode ser que incomode é que, por estar muito dentro da linha, alguns podem achar que ele precisa de uma equalização. Tem gente que gosta mais de batida, tem gente que gosta mais de médios, de agudos, então pode ser que alguns acabem pensando isso, até porque este fone aqui foi feito para ser utilizado para trabalho também, uma mesa de som, e essas mesas em geral têm equalizador próprio, então eles fizeram pensando no usuário doméstico que é apenas utilizar, sair escutando música tranquilamente, quanto pensando nessa galera que quer equalizar da sua própria maneira. Então ele meio que vem com áudio limpo para você equalizar da forma que você quiser. Sensacional, vocês podem observar que até o momento esse fone aqui me agradou demais. Fones Bluetooth, em geral, não focam no microfone, eles preferem entregar qualidade de áudio e tá tudo bem, esse deve ser o foco mesmo. Mas um fone como esse daqui não poderia falhar nesse ponto, e essa é a qualidade de microfone dele. Eu gostei bastante, ela é uma qualidade que eu diria que está um pouquinhozinho acima da média. Não é algo muito perceptível, mas para mim que já testou alguns fones nessa mesma faixa de valor, os microfones deles em geral ou estão na média ou estão um pouco abaixo, esse daqui está um pouco acima sim. É interessante que ele tem um mecanismo inteligente de supressão de ruído. Vocês podem observar que eu estou com um ventilador ligado e ele continua suprimindo o ruído, cancelando o ruído e destacando mais a minha voz. Achei isso daí muito interessante. É uma das poucas vezes que eu vejo isso em um fone que não é tão caro assim. Eu vou mencionar isso lá na classificatória de valores, então assiste até o final. O que talvez possa incomodar alguns é que o início e o fim da frase acaba sendo um pouquinho comido. Esse mecanismo de supressão de ruído, ele precisa identificar quando você está falando, então às vezes no início da fala, quando está aumentando o seu tom de voz, quando você começa a falar que vai aumentando a sua voz, ele ainda identifique como um ruído e, consequentemente, ele acabe cancelando. Então pode ser que coma só um pouquinho do início e do final das frases, mas o meio, essa parte que vocês estão me escutando agora, fica muitíssimo bom. E pode ser que a maioria de vocês sequer percebam isso que eu acabei de citar, mas é sempre bom deixar mencionado nos vídeos. Comenta aí o que você achou da qualidade dele. Para mim tá excelente, tá ótimo. E não esquece que se você quiser comprar, tem link aí na descrição. Compra por ele que você vai me ajudar. E como se eu não já tivesse falado coisas boas o bastante sobre esse fone aqui, chegamos na parte de bateria e carregamento. Eu vou começar sobre o carregamento dele. A propaganda diz que ele recarrega em aproximadamente 2 horas e meia. Mas no meu teste aqui, eu só recarreguei ele uma vez e demorou 4 horas. Eu não sei se é por causa do adaptador que eu estou utilizando, que pode ser que esteja meio desfasado. Eu tenho percebido que ele está demorando para recarregar algumas coisas, mas vamos deixar essa informação aí. No meu caso, demorou 4 horas, com você pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas a informação oficial é que ele recarrega em 2 horas e meia. Seja 2 horas e meia ou 4 horas, quanto tempo você acha que é válido que esse fone continue durando, que a bateria dele dure, tendo recarregado num tempo máximo aí de 4 horas? Bom, a propaganda diz que ele deveria durar até 50 horas, mas, como de costume, utilizando num volume entre 50% e 70%, de vez em quando tinha umas músicas muito boas que eu aumentei só um pouquinho, eu consegui ficar 71 horas e 30 minutos. Só passando a informar como é que eu coleto essas informações,
eu vou utilizando em dias separados, a menos que sejam fones do tipo TWS, eu consigo coletar as informações em apenas um dia, e aí sim são literalmente horas contínuas, não tem nenhuma pausa. Esses outros fones que tem uma bateria muito grande, eu utilizo, marco o tempo que eu iniciei e o tempo que eu finalizei. No outro dia faço a mesma coisa e assim eu vou utilizando por vários dias até a bateria finalmente descarregar. Então ele conseguiu durar 21 horas e 30 minutos a mais do que o tempo oficial da propaganda. Incrível! Uma coisa que é importante mencionar, eu deixo o fone descarregar apenas para o teste, eu faço isso apenas uma vez. Não é saudável deixar que o fone descarregue por completo várias e várias vezes. A longo prazo você vai estragar a sua bateria. Então não faça isso nenhuma vez, você não vai precisar testar assim como eu, então não faça isso nenhuma vez. Assim que ele emitir um aviso sonoro, que inclusive não é nenhuma voz chata, o que eu fiquei muito feliz, é só um aviso mesmo, é só um sonzinho que ele vai estar indicando que a bateria está baixa. Assim que ele fizer isso, coloque para carregar. Vai ser muito melhor para a saúde da bateria do seu dispositivo, vai durar muito mais tempo na sua mão. Na caixa dele, que inclusive é uma caixa muito bonita, é uma das artes mais bonitas de caixa que eu já vi, dessas últimas que eu tenho pego. Foi um trabalho de design assim primoroso que a equipe da OneAudio fez, com a frente bem limpa, mostrando só o dispositivo, o nome de modelo, que inclusive ele se chama A70 Fusion ou Fusion, como você quiser chamar, e apenas na lateral e no fundo ele tem mais informações sobre o dispositivo. Incrível! E até mesmo essa cor meia metalizada dá um ar diferente. É uma das poucas vezes que eu vejo uma cor dessa em uma caixa. Incrível! Se você quiser economizar de verdade, no próximo dia 11 nós teremos a Black Friday chinesa. 11/11, acontece ela todos os anos, e neste ano teremos um desconto saindo de R$ 400,50 por R$ 204,24. Um valor ótimo que eu considero para esse fone aqui, é um valor abaixo de R$200, e por incrível que pareça, eu consegui por R$ 195. Mas o anúncio que eu comprei infelizmente não está mais disponível, então mais barato que tem esse, que já está um valor muito bom. A média de valores desse fone aqui fica entre R$ 220 e R$ 250. Geralmente, quando ele passa disso, é porque o estoque está muito baixo ou algo do tipo, e eu já aproveito para dizer que um valor ruim para ele é acima de 250 meses. Se você consegue pagar bem menos, é óbvio que acima disso não vale tanto a pena assim. Avalia direitinho, por esse valor você consegue comprar alguns outros fones melhores, e não esquece que você pode comprar através dos links na descrição. Comprando por eles você me ajuda. Para a classificatória de carinhas é um tanto quanto óbvio, ele vai receber um ótimo com... acho que nenhuma ressalva. Tudo que eu tinha para falar sobre esse fone eu já mencionei, e nenhuma das coisas que eu mencionei é necessariamente um problema. São coisas que tá ali, eu menciono só para que vocês tenham o máximo de informações possíveis para decidir na hora de escolher, mas em resumo é um fone muito bonito, com uma ótima qualidade sonora e duração de bateria, e tem um preço extremamente acessível por tudo que ele consegue entregar. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de me ajudar se inscrevendo e também se ajudar, porque você vai receber mais vídeos como esse, se obviamente você não esquecer de ativar o sino das notificações, só assim você recebe de verdade. Obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado, aguardo você no próximo, até lá!